Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o resultado da Vamos, tá? A Vamos que a gente tentou esperar sair o resultado ontem na live, né, até o final, acabou não saindo, mas tudo bem, a gente acompanha aqui, tá? Sem maiores problemas, tá? Então vamos, tem vários vídeos no canal, a gente acompanha de perto, empresas de locação de veículos pesados, né, de caminhões principalmente, mas hoje em dia já está começando a diversificar um pouquinho, outros equipamentos, máquinas agrícolas, e ela tem um negócio também de concessionárias, que é diferente, tá? Uma coisa é a concessionária de seminovos, que eles vão, onde vão rodar a frota que tem para aluguel, e outra coisa, tipo, não é concessionária de seminovos, né? Uma coisa é a loja de seminovos, que eles vão rodar a frota, e o concessionário é totalmente diferente, é um concessionário normal, né, para vender veículo e tudo mais, tá? Então, o que, que a gente vê de característica? Vamos, uma empresa que cresce muito forte, tá? Muito crescimento, tá? Continua crescendo, embora esse trimestre tenha algumas coisinhas lá para ver, e muito capital empregado, né? Para crescer essas empresas de locação, precisam de muita grana, que basicamente tem que comprar caminhões e equipamentos pesados para crescer. Isso, como vocês imaginam, não é barato, tá? Esse crescimento ele entra aqui no FCO por questões contábeis, eu já expliquei isso em outras oportunidades, mas enfim, esse é o eterno drama da Vamos, é se equilibrar entre, né, dispêndio de capital e velocidade de crescimento, tá? Até agora a empresa vem conseguindo fazer um trabalho muito bom, né? Os números são bem interessantes. Então, o que, que tem de novo nesse terceiro trimestre? Né? Algumas coisinhas, nada muito grande e importante, mas tem umas coisinhas para se prestar atenção, tá? Então, um crescimento um pouco mais modesto, a gente já vai ver o porquê. É melhor ver em cada item específico, né? O porquê que o crescimento é um pouco mais fraco, tá? A alavancagem tem uma notícia boa, notícia ruim sobre o crescimento mais fraco, a notícia boa é a alavancagem. Quando a gente chegar lá. Evolução do ROI e do ROIC. Olha aí um negócio bom para vocês pensarem, tá? Qual que é a, né, por que, que o ROIC continua subindo e o ROI diminuindo da empresa? Então, pensa um pouquinho, é legal, a gente aprende bastante, né, botando a cabeça para funcionar. Bom, hoje ela divide o negócio dela em segmentos, tá? A locação de longe é o mais importante, como eu já expliquei. E na locação em si, o negócio continua forte, tá? Continua crescendo bastante, um pouco menos que nos outros meses do ano, né? No acumulado do ano tá sempre crescendo um pouquinho mais. Mas tá crescendo bem ainda, tá? Mesmo para padrões Vamos, que sempre cresceu pra caramba, 50, 60%, EBITDA 60%, né? Tá tudo crescendo forte ainda, um pouco menos que o acumulado do ano, mas está crescendo bastante. O backlog aumentando. Backlog, lembrando, é a receita que falta, né, ser faturada à medida que os contratos vão se desenrolando, tá? CAPEX contratado, esse já diminuiu bem, a gente já vai ver, tá? Expansão de frota e tudo mais, né? Vamos lá, item por item. O segmento de concessionárias foi o que está sofrendo mais no momento, principalmente as concessionárias do agronegócio, né? Então a empresa está diversificando com esse negócio de concessionárias, beleza, mas tem suas desvantagens também. Lembrando que isso aqui é bem interessante para Vamos, tá? Porque como o negócio de locação dela é muito intensivo em capital, ela ter ali uma válvula de escape, ter um outro negócio que não precisa de tanta grana e complemente ali, ter uma dinâmica um pouco diferente, né? Com certeza é bom para ela no longo prazo. Mas no curto prazo vai acontecer de ter trimestres mais difíceis ou períodos mais difíceis, igual esse agora, tá? Então tem a mensagem da administração, que eu acho que não tem nada tão importante para a gente comentar. A gente já vai ver, né, nos itens ali ao longo do balanço. Lembrando que esse vídeo é mais rápido, tem que ser mais objetivo. Então vamos ver item por item. Então a frota continua crescendo, tá? 45 mil veículos, lembrando, né? Principalmente caminhões, mas tem outras máquinas pesadas e coisa para o agro, empilhadeira, né? Então o pessoal costuma falar equipamento, né, para esse tipo de coisa, né? Enfim, caminhões, implementos, máquinas, equipamentos. Eu vou falar aqui, vocês sabem que é um pouquinho de tudo, né? Mas principalmente caminhão, né? Caminhão é o principal, tá? Então segue crescendo. Isso aqui é interessante, tá? Ver essa dinâmica aqui. Não sei se vocês repararam quando viram o resultado. O que, que aconteceu em 2023, 2022? O segmento de venda assim, de caminhões ele estava meio disruptado, né? Essas questões de fabricação, mudou a regulação lá do Euro 6 e tal. E aí o que, que aconteceu? Eles estavam com medo que tivesse um certo desabastecimento, que eles tivessem dificuldade de comprar
Então eles se anteciparam e começaram a comprar frota, né, sem estar locada ainda, né, fazer um estoque de locação. E isso, né, pessoal, é assim, putz, para uma locadora que já é intensiva em capital, que já tem essas dificuldades, você ir lá e ainda meter frota de estoque, né, é muito emprego de capital. Então, eles acharam estrategicamente importante, né, mesmo com o dinheiro ficando ali preso, né, nessa frota não locada, mas isso aos poucos tá, né, estão liberando e tá voltando mais ou menos ao normal, né, uns 90%. Nunca vai ser 100%, que sempre tem ali o operacional, né, o que varia ali operacional entre você comprar e implantar a locação, tá? Mas interessante ver isso. Então a empresa começou o ano com estoque, né? Que é muito, né, assim, anti-intuitivo, assim, né, para uma empresa dessa, porque já comprar na frente estoque, mas era para garantir um fornecimento fluido, né, de produtos e, enfim, né, acabou que funcionou. A empresa se aperta, né, mas acabou que deu certo, ok? Que mais? Capex contratado, a gente pela primeira vez desde que eu vejo a Vamos, desde o começo, está diminuindo. Né? Diminuiu numa comparação anual, né? Está diminuindo desculpa, na comparação trimestral e diminuindo no acumulado do ano. Então a gente vê uma desaceleração um pouco do crescimento dela. Nada de outro mundo, tá? Ela sempre cresceu muito, muito forte, muito acelerada. E é óbvio que ia chegar uma hora que ela ia ter que ter crescimentos mais modestos, porque senão o Capex não aguenta, né? Ela fez algumas emissões no período, porque não tem como levantar dinheiro para crescer tão rápido assim. Então tem duas grandes emissões aqui, uma 2021, outra 2022. Né? A empresa precisa de grana para crescer. Então, né, essa desaceleração não é redução, tá? É desaceleração, é diferente. Isso aqui é o Capex contratado. Né? É até esperado, na minha opinião, tá? Uma coisa que ela vai acomodar em patamares mais normais, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, backlog segue crescendo, lembrando, backlog é diferente, né, do CAPEX e tal, backlog, eu expliquei, é a receita que falta ainda faturar com os contratos fechados, segue crescendo num ritmo bom, né, imagino que isso aqui deve desacelerar um pouco, vai seguindo a ordem, né, desacelera o CAPEX contratado, desacelera o crescimento do backlog, desacelera depois o crescimento de receita e tudo mais, né? Que mais? Ok? Esse trimestre eles deram destaque, eu não lembro no anterior, tá? Mas eles deram destaque para a retomada de ativos, que era uma dúvida que a gente tinha também, né? E aí, a hora de começar a ter essa inadimplência deles, quando eles pegam o ativo, locam, o contrato bonitinho, com certeza vai ter cliente que não vai conseguir, né, honrar, né? É o distrato da locadora. Então, mas a impressão que dá, olhando no gráfico, é que é relativamente tranquilo, né? Isso aqui é mais ou menos, né, o que seria o distrato, né? Trimestre a trimestre. E você vê que perto do ritmo de crescimento e tal, né? Enfim, nem faz muita diferença, né? Então, parece que é algo bem administrável, pelo menos nesses níveis. Mas é importante acompanhar aí, né, essa evolução de imobilizado, né, ou mesmo, né, do backlog, dá para ver, né, no backlog também, para evitar surpresas de em algum momento que vem um resultado muito ruim, a gente vê isso aqui, né, crescendo muito. Então é uma coisa para se acompanhar no futuro no resultado deles, tá? Enfim, isso aqui ela retoma, tá? Bota para alugar de novo, vida que segue. Eles já até falaram que 24% já foi locado novamente, né? Então, assim, é um ativo líquido. É bem melhor que o distrato de apartamento, né? Porque apartamento tem a questão do POC, vai ter a reversão da receita, tem os custos, então é bem mais tranquilo. Que mais? CAPEX implantado também aqui no trimestre já dá para ver uma queda e esse no acumulado do ano ainda não. Né? Então, enfim, é o que eu falei, vai aparecendo numa escadinha. Provavelmente aqui vai ter uma queda depois também. Tá? Movimentação dos ativos, né? Então está implantando, lembrando que ela estava, né, com estoque de ativo para alocar e agora já está bem menor, já está quase num estoque operacional, né? Vamos dizer assim, ok? Aqui eles estão destacando, né, que a frota deles na verdade vale mais que o book value, né? Que a gente está vendo em todas as locadoras praticamente. Que mais que a gente tem de bom aqui para ver? Essa margem bruta aqui, pessoal, tem que, né, olhar com cuidado, porque, né, essa margem de venda de ativos não é esperado, é a mesma explicação da Movida, das empresas de locação de veículos.
não é esperado que essas empresas tenham margem, muito menos de 30% na venda de ativos, né? É que houve um movimento muito forte de apreciação, né, dos caminhões e tal, e então ela está vendendo com lucro. Mas não é a ideia, no longo prazo isso aqui vai normalizar, tá? Ela não vai ter ganhos vindos da venda de seminovos, ou assim, né? Seria marginal. Como o ciclo deles é longo, né? Talvez até tenha um comportamento um pouco diferente de veículos leves. Mas com certeza a ideia não é ganhar dinheiro aqui nos seminovos, é na locação. A gente já discutiu muito sobre isso, né, nas locadoras de veículos leves. Enfim, chegando aqui na receita líquida, a receita continua crescendo forte, aquilo que eu falei, um pouquinho menos nesse trimestre que no acumulado do ano, mas crescendo super bem, 60%, tranquilo. É legal de ver a participação desses contratos de manutenção, né? Eles crescem mais que, desculpa, crescem menos, né, na verdade. No trimestre aqui, tá, vai crescendo um pouquinho menos. Enfim, mas EBITDA crescendo, EBITDA, né? Tudo tranquilo. A margem de locação da Vamos é muito forte, né? Muito boa. Na casa de 90%. Concessionárias, aqui tá o bode na sala atual, a empresa está perdendo um pouquinho de venda, né? É normal, momento do agro lá, de entre safra, questões de financiamento e tal, levou uma queda de receita e como a margem de concessionária é bem baixa, né, comprometeu a rentabilidade do período. Tá? Aqui eles explicando que ao longo do trimestre, né, setembro já fechou bem mais forte, né, então eles esperam aí no quarto trimestre já normalizando, mas o estrago no terceiro trimestre foi grande. Né? Então isso aqui ajudou o resultado consolidado da Vamos a não ser tão forte assim. Tá? Aí tem um outro segmento de customização e tal, que isso é bem pequeno, né? Não, a contribuição EBIT é 10 milhões, a empresa nem explica muito detalhes, né? Só falou caiu tanto, subiu tanto, que é menos relevante, tá? Então, somando tudo que a gente viu, locação, mas concessionária, né, venda de seminovos, né, dá um crescimento um pouco mais modesto, né? Faz tempo que a gente não via 7% de crescimento só de receita para Vamos, né? Mas colocando dentro desse quadro, parte de locação continua tranquila, né? Não é tão ruim quanto parece, né? Olhando o número. Né? O EBIT aí também já vem bem mais modesto, o EBITDA também vai vir, né? Aqui olha a margem, né? A diferença da margem de locação, né? Venda de ativos, que nem é, né, esperada essa margem, e concessionária, né? Mesmo num período normal de concessionária, a margem é muito mais baixa, industrial também. Então, EBITDA também, crescimento bem mais modesto. Né? E margem EBITDA. Essa margem EBITDA de locação é ridícula, né? E o lucro líquido, no final das contas, cai porque resultado financeiro, basicamente, né? Isso aí dá pra gente ver bem. Opa, página errada. Cadê? O que eu queria mostrar aqui? Né? Dá pra gente ver bem aqui o impacto do resultado financeiro, como aumentou, né? Pelo aumento no custo da dívida, principalmente. Né? E um pouco pelo aumento de endividamento em relação ao ano passado. Então o resultado financeiro está prejudicando bem o lucro da Vamos. Eu não diria assim que a Vamos, melhor olhar pelo EBITDA, dá para olhar pelo lucro líquido também, tá? Olhando bem essa dinâmica de resultado financeiro, a depreciação vai aumentando, né, conforme vai crescendo a frota, mas assim, ela não tem aquela variação cambial de dívida que umas empresas têm, que fica praticamente inútil olhar lucro líquido. Aqui dá para ver, só cuidado para não, né, ficar subestimado o impacto da depreciação. E, enfim, né, resultado financeiro não tem muito o que fazer, a empresa está com a dívida grande e vai ter resultado financeiro pesando sobre o lucro líquido. Tá? Por falar em resultado financeiro, o grande destaque do trimestre positivo é a desalavancagem, né? Por incrível que pareça, empresa desalavancando. Isso aí provavelmente, né, tem origem naquele estoque que a empresa estava trabalhando, com estoque de ativos, que deu uma reduzida, né? Agora, então não precisou botar grana, ela já tinha pago lá atrás. Que mais? Essa redução no CAPEX, né, contratado e implantado, principalmente, né, o crescimento do resultado operacional. Então a gente vê a Vamos por pernas próprias, por conta, né, com as próprias pernas, reduzindo a alavancagem. Parabéns, aqui dá uma diferencinha para o que está no Fundamentei, é por causa de que eles estão usando o EBITDA, anualizando o EBITDA, né? Cadê aqui? Aqui, ó, EBITDA do segundo trimestre de 2023 anualizado, tá? Por isso que dá essa diferença. Mas é isso, é real, tá?
Então, interessante ver que a empresa, olha só, né, a hora que parar esse crescimento aceleradíssimo, tem tudo para ela ser mais equilibrada de caixa que as locadoras de veículo leve, né, pelo visto. Porque as locadoras de veículos leves tá um pouco mais complicado, né, elas já estão gerando caixa também. Mas interessante, né, de ver esse impacto aqui na Vamos. Enfim, cronograma, o custo da dívida levemente caindo também. Não sei se aqui já é impacto de redução do Selic, talvez. E o spread, que é legal, bom, resultado financeiro, né, a gente já falou, pesando bastante, né, sobre o lucro, a gente já viu lá. E o spread continua bom, né, um leve aliviado ali no... Assim, aqui tem que ver o fechamento, né, estão pegando os últimos 12 meses e tal, comparando com o ano fechado anterior, mas continuando bons pontos de spread, isso aqui é esperado que melhore bem, né, com a trajetória de queda da Selic, que tá todo mundo aguardando, né, mesmo. Deu uma tirada. Mesmo que eventualmente ela acabe tendo um ROIC um pouquinho pior, dependendo aí do que acontecer nas circunstâncias, mas aqui tem toda a cara que vai abrir esse gap aqui, né? Abriu a margem de lucro da empresa, né? O spread. Olha lá aquilo que eu botei para vocês pensarem, né? ROI consequentemente caindo, ROIC em geral subindo, EBIT, enfim, aqui vem os anexos, tá? Então o resultado da Vamos é um resultado um pouquinho pior, vamos dizer assim, né, do que estava vindo. Não que veio ruim, mas né, o ritmo de crescimento um pouco mais baixo, né? Não tinha como crescer para sempre. Ou melhor, a empresa até continua na DRE crescendo bastante, mas a gente já está vendo sinais de um crescimento um pouco menor no futuro para eles, com as concessionárias indo mal, né, o que segurou um pouco mais o resultado. Por outro lado, né, deu para ver ali um glimpse, né, de uma gestão um pouco, de um momento um pouco mais normalizado da empresa, gerando caixa e diminuindo endividamento, né, que é bem interessante pensando no longo prazo da Vamos. Então a Vamos, por longo prazo, continua, né, o business dela. Talvez a gente vai ver um pouco mais de crescimento, né? Viu ali retomada de ativos e tal. Concessionário sofrendo um pouquinho. Mas é interessante de ver essa dinâmica aí, como a empresa está se comportando nesse momento. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre a Vamos. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!